Antes de falarmos propriamente da cena do presépio, nós precisamos compreender o que propiciou aquilo, né? Se voltarmos alguns dias, veremos Santa Isabel reunida com a Virgem Maria. Se voltarmos alguns meses, veremos da cena do presépio, né? Partindo da cena do presépio. Se voltarmos mais alguns meses, veremos o anjo anunciando a Maria. E se voltarmos alguns séculos, veremos Adão e Eva no paraíso, né? A coisa descamba ali. Só existe Jesus porque existiu Adão, né? Jesus Cristo é também chamado, inclusive ratificado por São Tomás de Aquino, como o segundo Adão, né? E quando nós voltamos para esse momento, nós vemos uma cena de danação. Quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, deu toda a criação de presente para ele, para que ele cuidasse, né? Para que ele prosperasse, e o homem o trai, né? E o homem age de forma injusta contra ele. Pois bem, e ao longo de todos esses séculos, o gênero humano vai passando por uma redenção. Eu já disse isso algumas vezes aqui. É meio tosco, tolo, pensar que a partir do momento que Nosso Senhor, que Deus repreendeu Adão e Eva, passariam 4, 5 dias, ele falou, agora vocês já sofreram o suficiente, já está bom. A ofensa foi gigantesca, né? Demorou séculos para que na plenitude dos tempos nascesse Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o presépio, ele começa há milênios a ser conformado. Inclusive um dos elementos, né? O que do presépio pode ter milênios? Vamos imaginar, como é a cena do presépio? O que tem no presépio? Tem Jesus? Quem mais? Animais. Quem mais? Maria, os anjos, os magos. Quem mais? Maria solteira, São José. Quem mais? Os pastores. E se tem pastores, tem ovelhas. Não, mas eu queria especificar os animais. Então, ovelhas. Quem mais que tem de animal? Por que o burro? Porque foi o meio de transporte da Sagrada Família. E provavelmente já havia um boizinho na estalagem, né? E que mais que tinha na cena do presépio? Tinha palha, porque Jesus foi colocado na manjedoura. E manjedoura é um coxo. Então tinha palha para os animais comerem. O que mais? Tinha coisas que os animais fazem ao redor também. Verdade. Muito bem observado. Exatamente. Era um local sujo. E como era esse local? A caverna. Por que a caverna? Porque era uma região que tinha formações rochosas ali, as casas eram todas construídas a partir da pedra, e eles aproveitavam as cavernas e as reentrâncias, porque não é muito prático se pensar num local onde todas as coisas são precárias, você ter que gastar esforço sempre para refazer algo. O que eu quero dizer? Você gasta tempo e dinheiro para fazer o seu lar. Ele fica conformado tal qual a sua família deseja. Agora, as coisas para os animais, a gente faz a coisa mais rústica possível. Meu avô fazia uma ponte a cada 10 anos no sítio dele, porque a ponte era feita de madeira e por forte que fosse, a madeira se decompunha e ele tinha que refazer. Era 10 anos, ele tinha que trocar. Aí ele fez de alvenaria, de pedra. Aí não precisava fazer mais. Provavelmente ele vai morrer, a gente vai morrer e a ponte vai estar lá. Então, eles utilizavam essas grutas como estalagem. Por isso da Gruta de Belém. E eu dizia para vocês, o que estava desde todos os tempos lá? São José? O menino Jesus? O boi?
A palha, a manjedoura, o que estava lá? As pedras. As pedras. Toda a criação está conformada na cena do presépio. Toda a criação. Toda a criação. Vamos pensar aqui na ordem da criação. Partindo daquilo que é mais distante das potências todas de Deus para aquilo que está mais próximo. O que é o objeto mais tosco, mais inútil, mais sem vida que há nesse mundo? Pedra. Pedra. Pedra não fala, pedra não se mexe, pedra não cresce. Embora tenha uma pedra num lugar do mundo, é que ela respira. Não sei se vocês já viram. A pedra incha. Muito interessante. Bom, mas só para contrariar o que eu estou dizendo, né? Desconsiderando isso, é o seguinte. Você, Ian, está muito bravo, está irado, e tem um senhor de um paralelepípedo na sua frente. Você chuta aquilo ali. O que acontece? Quebra o pé. Não tem como ignorar aquele pedaço de pedra. Ele não consegue te ofender, ele não consegue falar, ele não vai te atrapalhar, ele não vai nem se mover se você não, mas você não consegue ignorar, né? A pedra é, portanto. Não tem como você dizer que ela não está ali. Você não pode ignorar. A pedra é como Deus é, mas Deus é sumamente, né? Quando Moisés pergunta a Deus em nome de quem que ele deveria falar aos seus, ele diz assim: vá e diga que está falando em nome de eu sou. Mas ele é por excelência, a pedra é por dependência. A pedra é por afiliação. Como ela é obra de Deus, ela empresta esse aspecto da criação. Então a pedra e o reino mineral, portanto, é. A pedra é, o quartzo é, o diamante é, o paralelepípedo é, a rocha calcária é. É o símbolo da permanência. Perfeitamente. É e continua sendo. Transforma-se, mas transforma-se em fragmentos, mas continua sendo, continua permanecendo a essência, né? Um grãozinho de areia ainda é tão pedra quanto o Everest, a Pedra da Gávea. Enfim. Depois, na ordem da criação, nós temos o quê? Reino mineral, reino vegetal. Então, qual é a diferença do trigo para a pedra? Sim, mas as características. O trigo o quê? O trigo morre, e se o trigo morre, ele... Ui, mas estava na lata aqui. Não, se só morre aquilo que antes é vivo. Então, a planta vive. A pedra é e a planta vive. Mas vive... Se a gente planta uma peperome aqui, uma planta linda, uma petúnia, melhor dizendo, ela vai durar uns 3, 4 meses, depois ela vai murchar. Ela vive, mas ela vive pouco, né? Vive de uma forma precária. Mas Deus vive sumamente em toda a eternidade, certo? Então, reino mineral, reino vegetal, reino animal. O que distingue o animal da pedra e da planta? Ele tem ações e, sobretudo, ele tem reações. Ele reage ao ambiente, né? Exato. Hã? Não. Não. Exatamente. É algo... Está às portas da vontade, mas é um passo antes. Ele sente. O animal tem sentimento. Ai, meus sentimentos, respeito. Bom, os seus sentimentos devem ser tão respeitados quanto de um cachorro. Porque é essa a ordem da criação. Você sente, mas o cachorro sente, o tatuzinho de jardim sente, a formiga sente. Formiga ant. Bom,
Então, é isso. Mas Deus sente tudo de um modo completo, não é parcial, não. Ele sente todas as coisas, ele as compreende, melhor dizendo, ele é sensível a todas as coisas, certo? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, e dentro do reino animal tem uma espécie que se destaca das demais. É praticamente outro gênero, que é golfinhos, abelhas. É o que, gente? O ser humano. E o que o ser humano tem de distintivo da pedra, da planta e do bicho? Vontade. Não só ele sente, mas ele consegue ser senhor dos seus sentidos. Ele os domina todos e consegue fazer isso, fazer um bem maior, né? Ele consegue colocar a moral acima dos sentidos. E depois dos homens existem os anjos. Bom, tinha anjo no presépio? Tem. O anjo anuncia a Maria e os anjos entoam: Glória in excelsis Deo. Glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Não é assim que eles dizem? Eles estão ali contemplando, olhando para baixo, vendo o menino Jesus ali que acabara de nascer. Os homens também estão lá? Sim, o gênero humano está representado pela Sagrada Família, pelos Reis Magos e pelos pastores. E animais? Também há. E as plantas? Também. Nosso Senhor foi colocado num coxo. Já fazemos uma interpretação aqui. Por quê? Por que Nosso Senhor foi colocado num coxo? Olha, é uma boa conclusão. Mas tudo ali, nós temos que compreender que não foi feito por acaso. Aquele momento na história da humanidade era a plenitude dos tempos. Quer dizer, tudo estava pleno. Toda a criação estava conformada, orientada de um tal modo para culminar no nascimento daquele indivíduo. Nosso Senhor não é o pão vivo? Não é o alimento do nosso espírito? O coxo, a manjedoura é um coxo, é um local de alimento, né? Então ele é dado ali como alimento para nós, como alimento nutritivo para o nosso espírito, certo? É por isso que ele está ali. E o reino mineral? De onde está representado? A pedra e... Você já ouviu isso aí, mas pode dar a sua contribuição. O ouro. Quer dizer, a pedra mais bruta, mais tosca, né, que era utilizada para ser porta-animais, para guardar animais, e a pedra mais... Brasil! E a pedra mais nobre, mais rica, mais fina, que é motivo não de desprezo, mas de disputa entre os homens. Alfa e ômega. A criação toda estava conformada ali, porque Nosso Senhor recebe de presente dos Reis Magos ouro. Ouro, incenso e mirra. Vamos falar dos presentes já. O ouro, ele é como a pedra é. Então ele tem o símbolo da permanência. Mas por que não colocaram um monte de pedrinha ali num saquinho e deram para ele? Porque tem o aspecto da realeza, do valor que aquela pedra contém. Mas tem outro elemento ainda que às vezes fica muito subjugado. Por que o ouro é tão desejado? Pela escassez e pela beleza, mas tem algo que a indústria mesmo reconhece de condutores, de semicondutores, reconhece uma propriedade dele. Maleabilidade. Não. Condução. Uma vez meu pai estava soldando o portão de casa
Ele encostou a aliança, torrou o dedo dele. Torrou, abriu a aliança assim, ficou uma aliança perpétua no dedo dele. Torrou. O ouro é utilizado nos componentes de computação, de hardware, para solda, porque ele é um excelente condutor. Tem gente que trabalha só com isso, né? Já fica a dica, não compensa você fazer isso em casa. Eu vou procurar ouro, abrir o meu computador, tirar minha porçãozinha. Exatamente, é muito pouco. É menos de 1 grama. Mas o ouro é puro. O ouro tem esse aspecto da pureza, certo? Como Nosso Senhor também é puro, né? Então, nós temos também o incenso. O incenso é ouro para um verdadeiro rei, né? Ouro para um rei. E incenso para um sacerdote. Vocês se lembram quando eu falava nas aulas de como ler igrejas, e eu dizia sobre o tabernáculo, né? Que existe o Santo dos Santos ali e que o sumo sacerdote não conseguia enxergar um palmo à frente? Por quê? Fumaça de narguile, fumaça de incenso. Fumaça de incenso. O incenso ele está intimamente ligado com essa questão ritualística. E o incenso ele tem a propriedade bom, a fumaça, o ar quente sobe, o ar frio desce, a fumaça do incenso sobe com as nossas preces. Então ele tem esse aspecto transcendente. E a mirra? É interessante porque o incenso pode ser inclusive feito de mirra. Mas não é redundante? Não. A mirra, e claro, todos esses têm escassez, têm a sua raridade, mas a mirra é o seguinte, ela é utilizada tanto como um bálsamo curativo, um bálsamo para perfumar a criança, o recém-nascido, né? Perfumar a pessoa para uma festa, alguma coisa assim, quanto para os ritos funerais. Então, já havia ali uma profecia, um prenúncio do que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seria consumido tal qual o alimento é consumido. E ele seria embalsamado tal qual o defunto é embalsamado. Nós estamos falando de um Deus que se fez homem. Nós estamos falando de um Deus infinito que fez-se finito. E já desde o momento de sua concepção e do seu nascimento, tudo isso estava muito claro, não havia dúvida para ninguém. Os profetas todos pediam, venha o nosso Senhor, venha o Messias, e ele finalmente chegou. Mas ele chegou com data de validade, ele chegou com prazo para ir embora, certo?